De um lado está o Chega, o PSD e o CDS, que acham que a decisão do Tribunal Constitucional não foi das melhores e, portanto, que farão de tudo para que a lei veja a sua aprovação, pelo que auguram receber todo tipo de apoio possível dos seus eleitores e não só da população em geral, por se tratar exatamente dos maiores partidos de Portugal. De outro lado estão os demais partidos políticos que consideram a decisão do Tribunal Constitucional como sendo das melhores que foi tomada, e até encarando-a como sendo uma vitória. É um erro, um erro, um erro. A inconstitucionalidade da lei de estrangeiros declarada pelo Constitucional é um erro. E eu quero deixar esta garantia. Nós não vamos deixar que este espírito de esquerda domine o país e que não permita fazer nenhuma mudança, mesmo em coisas essenciais que as pessoas votaram. O país tem que pôr isto na cabeça. Nós precisamos de controlar a imigração. Precisamos ter mais segurança nas fronteiras. Precisamos saber quem entra. E temos que expulsar aqueles que cometem crimes e estão cá. Eu não quero saber, sinceramente, que direitos é que se considera que eles têm. Se vieram para cá, se cometem crimes, têm que ir embora. E nós não podemos continuar a aceitar toda a gente, independentemente de consideração de qualquer tribunal deste país. Pessoal, eu deixo-vos esta garantia. Vamos lutar, lutar e lutar. Não vamos desistir e podem contar connosco. Porque esta lei ou outra vai mesmo entrar em vigor. Nós não desistiremos enquanto o país não tenha o controle que precisa de ter, enquanto nós não recuperarmos o controle do nosso país. Podem contar comigo, vocês sabem que eu sou de ir à luta e vamos à luta e eu conto convosco para esta luta. Portugal é nosso, nós temos que o defender de tudo, de fora e de dentro, temos que o proteger. E é isso que eu vou fazer e é para isso que conto convosco. Naturalmente que há que respeitar aquilo que é a separação dos poderes, todavia queremos deixar nota do seguinte. O PSD e o Governo, naturalmente, que não se vão afastar daquilo que é o seu objetivo. Respeitamos institucionalmente o princípio de separação de poderes e, por isso, naturalmente, acatamos e aceitamos esta decisão do Tribunal Constitucional. E, por isso, este Governo e a maioria que o suporta irão agora proceder aos devidos ajustamentos no Parlamento para responder às questões que foram levantadas pelo Tribunal Constitucional. Mas que não haja dúvidas. Nós não desistimos da revisão da lei dos estrangeiros e de reforçar as leis da imigração. Nós recebemos da parte dos governos socialistas uma situação caótica em matéria de imigração. E por isso precisamos de reforçar as regras de imigração. E por isso o país precisa do reforço das regras de imigração. E por isso este Governo e a maioria que o suportam irão seguramente reforçar as regras de imigração no respeito pelas regras constitucionais. Pergunto-lhe se este anúncio do Tribunal Constitucional não é uma derrota direta para o Governo da Aliança Democrática e já agora se os partidos que aprovaram esta lei não vão ter que, talvez, chegar a um consenso mais abrangente com outros partidos para que esta lei siga em frente. Esta lei foi feita no seguimento do programa eleitoral e do programa de governo. E este é um objetivo que este Governo e a maioria que o suporta mantêm e não desistem. Nós temos que rever a lei dos estrangeiros, nós temos que reforçar as regras de imigração. O Tribunal Constitucional levantou um conjunto de questões, essas questões têm que ser analisadas, mas há uma coisa certa, nós não vamos desistir de chegar ao nosso objetivo. E o nosso objetivo é pôr a imigração na ordem. A imigração foi recebida da parte dos governos socialistas numa situação absolutamente caótica e este Governo comprometeu-se perante o país, este Governo comprometeu-se perante os portugueses em pôr na ordem a situação de imigração. E é isso que faremos. Grande parte das normas que foram declaradas inconstitucionais relacionam-se com a questão do reagrupamento familiar. Pergunto-lhe até onde é que está disposto o Governo em fazer cedências e se acha que é de facto possível chegar a um consenso sobre este assunto em particular. Olha, nós esperemos que seja possível chegar a um consenso, porque essa é uma matéria sensível, é uma matéria importante para o Governo, é uma matéria importante para os partidos que suportam o Governo, mas como deve calcular, o acórdão é longo, precisa de uma análise detalhada, essa análise ainda não foi feita, terá que ser feita nas próximas horas, nos próximos dias, mas seguramente que o Governo tomará a iniciativa
a par dos partidos que apoiam o Governo, para propor soluções que permitam, por um lado, pôr a imigração na ordem, mas, ao mesmo tempo, responder às questões de constitucionalidade do Tribunal Constitucional. Como digo, nós não concordamos com alguns pontos que foram levantados pelo Tribunal Constitucional, mas, evidentemente, respeitamos o princípio da separação de poderes, respeitamos a independência do Tribunal Constitucional e, por isso, seguramente, que iremos propor iniciativas legislativas e alterações à lei que foi aprovada neste Parlamento, no sentido de responder a essas questões. Agora, é importante que todos percebamos que a situação, neste momento, é uma situação ainda muito difícil e que o país tem que tomar medidas para resolver um problema que foi herdado e da responsabilidade exclusiva dos governos socialistas. Que trabalham que ajudam a construir esse mesmo país, que não podem ver as suas crianças crescer. Era isso que a lei em Portugal propunha fazer. Portanto, hoje, esta decisão do Tribunal Constitucional simboliza uma vitória da justiça, da humanidade contra a crueldade e é, por isso, uma boa notícia. Como saberão, o Bloco de Esquerda, logo no momento em que a maioria PSD chega, aprovou na Assembleia da República, solicitou uma audição ao Presidente da República e instou para que não promulgasse esta lei. O Tribunal Constitucional chumbou-a e o Presidente da República devolveu à Assembleia da República e ela deve ser enterrada. Em Portugal deve valer o primado da lei, o respeito pelos direitos humanos, o tratamento igual. Haver consensos, sobretudo nesta matéria do reagrupamento familiar que acabou de mencionar, há margem para chegarem a novos acordos ou acordos que permitam que a lei seja ratificada? Repare, o reagrupamento familiar é um instituto essencial para a integração dos imigrantes. Significa uma pessoa que entrou legalmente em Portugal, que trabalha em Portugal, que desconta em Portugal, poder trazer a sua mulher e os seus filhos para construírem a sua vida em Portugal. As crianças frequentarem a escola é essencial para as pessoas se integrarem na comunidade, para terem espaços de convívio e de convivência, porque é na escola que se forjam amizades, que se conhecem melhor os vizinhos. É essencial e isso é um consenso científico. O que o Governo e a maioria de direita quer fazer é uma crueldade completa, que não vai resolver nenhum problema. Esta lei, aliás, como o próprio Presidente da República avisou, teria como consequência aumentar a imigração irregular, teria como consequência aumentar a exclusão dos imigrantes, quando o que nós precisamos em Portugal é de um compromisso para a integração dos imigrantes, para construir comunidades coesas, para aprender com os melhores exemplos daquilo que nós já fizemos no passado ou do que acontece noutros países na Europa. Este é o pior dos caminhos. É escolher o facilitismo do clickbait, dos ódios nas redes sociais, em vez de termos a coragem de ter políticas sérias, sóbrias, que respeitam a dignidade de todas as pessoas e que funcionam. Portanto, todas as propostas que vierem à Assembleia da República. Sem dúvida, antes de mais, muito boa tarde a todos os que nos acompanham. Obrigada por esta oportunidade. Neste momento é, acima de tudo, um dia feliz para a democracia, porque eu recordo que esta lei foi aprovada à pressa e atabalhoadamente pelo Governo e pelos partidos que sustentam o Governo, sem respeitar sequer aquilo que eram pareceres obrigatórios e o processo que, em regra, qualquer proposta de lei do Governo tem que cumprir quando vai à Assembleia da República. O PAN, na altura, alertou precisamente para o risco de estarmos aqui a cair não só numa inconstitucionalidade, tendo em conta, em particular, duas questões que o Tribunal Constitucional aponta e que já o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa também tinha alertado, que é a questão do reagrupamento familiar, não apenas do cônjuge, mas também de menores, e tendo Portugal uma tradição e até vínculos, como já aqui foi estabelecido, referido, aliás, pelo professor Jorge Bacelar Gouveia, com a Comunidade Europeia e com convenções europeias de proteção inclusive a crianças e jovens, não faz qualquer sentido que não tenha sido sequer ouvida a Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens, por exemplo, numa alteração desta profundidade. Agora, olhando para aquilo que foi esta declaração de inconstitucionalidade do Tribunal, que aponta 5 questões centrais, aquilo que da parte do PAN esperamos é que o Governo e os partidos que o sustentam tenham a humildade de, quando a proposta for novamente à Assembleia da República, mais do que se limitar a expurgar aquilo
aquilo que o Tribunal Constitucional vai apontar é respeitar os procedimentos que estão previstos na lei e que possamos ter um processo participado com a auscultação, até porque, como também refere quer o Sr. Presidente, quer o acórdão, nós também não nos podemos esquecer que neste momento as questões do ponto de vista laborais e até mesmo a desproporcionalidade de trabalhadores qualificados que até já possam ter um contrato de trabalho, mas que não consigam pedir o visto, são questões que até do ponto de vista económico são preocupantes para um país que tem uma grave inversão da nossa pirâmide demográfica e o Governo, uma coisa é certa, não pode continuar a atirar areia para os olhos dos portugueses e achar que a sua ausência de visão para o crescimento económico, para a sustentabilidade das contas públicas, se faz à conta desta onda populista da imigração, porque é certo que nós precisamos ter regulamentação na imigração, precisamos de garantir que quem não cumpre a lei efetivamente não está no nosso país, mas estamos a falar também de uma lei com uma tradição fortemente humanista, que não se compadece com separações de famílias, de menores, a desproteção total de menores e menos ainda esquecendo-nos também dos portugueses que temos por esta diáspora fora. E eu recordo que o presidente brasileiro também já veio alertar que a reciprocidade e os impactos desta legislação poderiam ter consequências também do ponto de vista social e económico para os portugueses que estivessem no Brasil. Exatamente. E por isso mesmo, da parte de PAN, o que esperamos é que este processo agora seja feito como deve de ser, para que efetivamente a lei seja respeitada por um lado, mas também, acima de tudo, os interesses do nosso país, seja na dimensão da segurança, na dimensão laboral e, acima de tudo, uma economia que não pode viver ao atropelo daquilo que é a onda populista que tantas vezes calvaga esta questão da imigração para pôr em causa uma agenda que neste momento deveria estar a ser discutida, que é de facto reformas estruturais para garantirmos uma economia mais forte em Portugal. Muito bem. Boa tarde a todos e a quem está a assistir lá em casa. Antes de mais, isto é uma derrota clara do Governo e é uma derrota triste, porque este é um tema que é fundamental para o país. O país precisava, de facto, de fazer alterações na sua lei dos estrangeiros para certificar que temos uma imigração regulada e funcional. E ainda assim o Governo quis conduzir este processo à pressa. Quis não só fazer um processo de urgência, como chegou inclusive a alterar a sua proposta depois dela ter sido aprovada em comissão e antes de ser levada à votação global final no Parlamento. A Iniciativa Liberal logo avisou que isto podia ferir a lei e foi exatamente isso que aconteceu. A lei foi encaminhada para o Tribunal Constitucional e o Tribunal Constitucional entendeu que ela ainda não estava em condições de ser aprovada. Portanto, ela voltará para o Parlamento. O Governo acaba por perder o tempo que queria ganhar com este processo de urgência e sem ouvir nem sequer os próprios partidos e sem uma discussão alongada no Parlamento e, portanto, aí o que podemos dizer é que o Governo acabou por sair derrotado e acaba por ter de fazer, mais uma vez, um processo no Parlamento e voltar normalmente ao debate. A Iniciativa Liberal está disponível para fazer esse debate, está disponível para melhorar a proposta do Governo e irá trabalhar no sentido de introduzir as alterações que permitam que possamos rapidamente resolver esta questão da lei dos estrangeiros, sendo que isto tem de ser bem feito, não pode ser feito à pressa. E o que é bem feito para a Iniciativa Liberal? E que é sensível. Ser bem feito certificar que os imigrantes e as pessoas que pretendem fazer o reagrupamento familiar têm os seus direitos todos garantidos, por um lado, e que, por outro lado, não temos o reagrupamento familiar feito em quaisquer condições. Ou seja, que quando se quer reunir a família, certificar que temos, de facto, condições para que a família se consiga suster em Portugal, por um lado. Por outro lado, temos sempre de acautelar o facto de já termos um número muito grande de imigrantes em Portugal e que, se de repente nós multiplicássemos esse número, acabaríamos numa situação incomportável. Há que conciliar isto. Isto é uma questão técnica que é complexa, que tem que ser discutida no Parlamento e tem de ser discutida com pés em cabeça. Ora, não foi isso que aconteceu e o Tribunal Constitucional acaba de dizer que não foi isso que aconteceu.